Olá, amigos do programa Ponto de Vista. Estamos aqui iniciando mais um bate-papo e hoje ao meu lado, uma pessoa ilustre na nossa cidade. Ele não gosta que fala muito assim de ilustre, de personalidade, mas pra gente, para nós cidadão lemense, é uma pessoa que deu muito já para o nosso município e agora numa atividade nova, muita responsabilidade na mão, que é uma SAICIL para tocar, é o superintendente Valentim Ferreira. Vamos pedir aqui um intervalo para o início do programa para começar esse bate-papo gostoso, saber um pouquinho do Valentim, família dele, como que ele ingressou na política, das campanhas que ele já participou, do município de Leme, onde ele já contribuiu muito com a nossa cidade. Mas vamos para esse rápido intervalo e voltaremos já com um bate-papo com essa pessoa aqui magnífica, que é o Valentim Ferreira. Um breve intervalo e já voltaremos. Supermercado Fialho, fica ali na rua Professora Durvalino Cantinho, número 190, no Jardim Itamaraty. Supermercado Fialho, açougue com muita higiene, quitanda, padaria, produtos de higiene e limpeza, secos e molhados e o mais gostoso frango assado da cidade. Supermercado Fialho, rua Professora Durvalino Cantinho, 190 no Jardim Itamaraty. Telefone 3571-5119. Entregamos gratuitamente em sua residência. Supermercado Fialho. Impacto Boutique apresenta a você uma coleção cheia de charme, bom gosto e elegância. Você encontra a roupa ideal para todas as ocasiões. As mais belas camisas, calças e blusas das marcas mais renomadas. Desarme, Gemíssima, Polo Wear, Jazz, Salt, os tamanhos mais variados até a linha Plus Size. Além das belas semijoias que combinam com você. Impacto Boutique. Aqui o que é tendência espera por você. Rua Rafael de Barros, Centro, 3554-8995. Você já veio ao restaurante Mansarrão? Não? Então venha! Há mais de 15 anos atendendo com a qualidade de uma culinária sofisticada em um ambiente casual e familiar. Servimos almoço e jantar. Venha experimentar! Picanha na pedra, com um sabor inigualável. Temos pratos individuais e o melhor em peixes. Filé de peixe ao molho de camarão, moqueca na panela de barro, entre outros pratos servidos com prazer e tradição. Restaurante Mansarrão, Carlo Bonfante, Centro, 3554-5724. Santa Inês Tecidos, na Avenida 29 de Agosto, 649, bem de frente à Prefeitura Municipal, com o telefone 3555-2620. Santa Inês Tecidos, trabalha com todos os tipos de tecidos, brim, lycra, sedas, variadas cores e tamanhos. Uma loja ampla e muito bem localizada, na Avenida 29 de Agosto, 649, bem de frente à Prefeitura Municipal. Santa Inês Tecidos, telefone 3555-2620. Vamos falar agora de Fábio Serralheria. Fábio Serralheria faz compra, venda e troca e propicia reformas em portões e estruturas metálicas em geral. Fábio Serralheria, faça conosco o seu portão e ganhe inteiramente grátis uma lixeira. Aceitamos cartões, facilitamos o pagamento. Fábio Serralheria, Rua Dr. Mário Figueira de Melo, 764, no Jardim Itamaraty. Telefone para contato 3554-6937 ou pelo celular 9843-1491. Fábio Serralheria. Autopeças Wesley Scar. Peças novas, usadas e recondicionadas. Tudo com qualidade e muita garantia. 18 anos fazendo melhor.
Venda nos cartões Master e Visa e com parcelas a combinar. Temos latarias novas e recuperadas, mecânicas usadas e recondicionadas, acessórios novos em geral. Wesley Scar, próxima à Escola do Caique, na Avenida Joaquim Lopes Águila 4240. Telefone 3571-1177 ou 3053 1177. Autopeças Wesley Scar. Supermercado Fialho. Olá, amigos do programa Ponto de Vista. Estamos de volta agora para começar aquele bate-papo com o Valentim Ferreira. Quem não conhece o Valentim Ferreira? Uma pessoa da nossa cidade, uma pessoa que chegou novo aqui, eu acho que não sei se nasceu nele, mas vai falar um pouco ele disso daí. Hoje, como a diretor-presidente da SAICIL, uma repartição tão importante, é uma autarquia que hoje administra toda a nossa água, os benefícios do crescimento da cidade, sem a SAICIL não tem. Então eu queria, primeiramente, Valentim, obrigado de você estar aqui presente no programa, nesse bate-papo. Na hora que eu liguei para você ontem, estou indo amanhã, e eu fiquei muito feliz pela tua presença aqui com a gente, viu, Valentim? Obrigado. Obrigado a você, Duzão, pelo convite, obrigado aos seus telespectadores, internatas, a nossa saudação ao pessoal de Leme, de toda a região. Bacana. Valentim, eu queria que você falasse um pouquinho do Valentim. Idade, você tem filhos, netos, fala um pouquinho disso aí para depois nós aprofundar mais na nossa conversa. Não, eu estava comentando com você aqui em off que eu tenho uma dificuldade muito grande, já estive aqui no programa do Lázaro, é sempre muito difícil a gente falar da gente. Mas assim, a gente já tem, eu estou com 62 anos de idade, né? Um menino novo ainda. Novo, com certeza. E ontem, na data do dia 20 de agosto, é uma data extremamente importante, que fez 44 anos que eu estou em Leme. 44 anos. Então, para mim, essa data ela é significativa porque eu vim da roça. Eu saí da roça, onde meus pais, meus irmãos trabalhavam, para buscar uma vida diferente, porque eu percebi, por exemplo, quando eu tinha 16 anos, eu cheguei para meu pai e falei, pai, eu não tenho a intenção de continuar na roça, porque a gente está vendo que a gente só faz para comer, mais nada, quer dizer, não tem diversão, não tem nada. E ele falou, meu filho, você só pode sair quando você completar 18 anos. 18 anos. Aí eu completei 18 anos em maio, e em agosto, no dia 20 de agosto, eu deixei minha família e fui aventurar minha vida. E você veio da roça da onde? Que cidade? E eu queria também que você falasse o nome do teu pai aqui. Sim, meu pai, meu pai, minha mãe falecidos. Eu perdi minha mãe com 6 anos e meio de idade. 6 anos de idade. 6 anos de idade. E minha mãe morreu com uma doença grave. Nós somos uma família de 11 irmãos, 11 irmãos. Do qual eu sou 11º. Que bacana. Por incrível que pareça, sou quase, graças a Deus, todos vivos. E meu pai, o senhor Antônio Ferreira, minha mãe, Avelina Capo de Fogo Ferreira, todos de Santa Cruz da Conceição. Meus avós paternos são portugueses natos e meus avós maternos são italianos natos, vindos na época da Grande Guerra, né? E meus avós vieram da Europa, né, e se fixaram na região. Em Santa Cruz da Conceição. Santa Cruz da Conceição, toda a região. Não sei se você sabe, mas o meu pai, o Arthur Leme, meu avô João Leme, também é tudo nascido em Santa Cruz da Conceição. Naquela época era tudo junto, né, praticamente, né? E meu avô tinha sítio lá, e daí vieram para Leme também com essa mesma intenção de tentar trabalhar, de construir aqui, mas bacana. Ô, Valentim, e você tem quantos filhos? Graças a Deus eu tenho 3 filhos maravilhosos, né, todos adultos. Fala o nome deles pra gente, para saber mandar um abraço a todos. Aline, Cristina, né, minha filha mais velha, depois o Tiago Levi, que é o do meio, e o Danilo Alexandre, que é o filho caçula, hoje caçula já com 31 anos de idade. O caçula. O caçula com 31. Que bacana aí. Né? Não aparece das idades, você, com todo respeito, você parece bem, 60 anos, mas bem conservado, 62, né? E uma família já bem crescida, né? E o netinho que eu tenho, né? Graças a Deus, 1 ano e 3 meses, 4 meses, né? Como chama? O Thomas. Thomas, São Paulino ou não?
O pai dele é corintiano ferrenho. Eu, como sou São Paulino, sempre existe uma disputa. Não, mas você vai ganhar, fica tranquilo aí. Que apesar de que o nosso São Paulo está numa situação bastante difícil. A né? partir de domingo vai mudar contra o Fluminense e nós vamos recuperar. Como que ele chama mesmo, Nenê? É Thomas. Thomas Pereira. E seus filhos hoje residem em Leme, trabalham fora? Como que está? A menina mais velha, ela é proprietária da rouparia, vou fazer um merchan aqui. Bacana, é bom. Já está em Leme há muitos anos, né? Ela se firmou com a empresário. A rouparia fica onde? Ali? Em frente do primeiro distrito ali, na Luiz Clemente Sampaio. Né? A Aline está ali, já se firmou, é uma pequena empresa, uma microempresa, mas graças a Deus, ao trabalho dela, ela se firmou no mercado, né, é formada em faculdade de moda e está no ramo têxtil já há algum tempo. O do meio, na área de gastronomia, né, ele teve o Macabu, depois deixou o Macabu, agora está na montagem de um café na cidade, espero que em breve já esteja funcionando. Pode falar ou é surpresa? Ou não? Eu prefiro que ele divulgue isso. Vou trazer ele aqui para divulgar. Não, com certeza. Então, eu prefiro que essa surpresa ele revele, né, para a população. Eu acho que vai ser um café? É um cantinho, um café, vamos assim, de uma forma diferenciada. Né? Ele vai trabalhar de uma forma diferenciada, mas eu acho que todas as revelações, ele é muito, vamos dizer assim, caprichoso naquilo que ele faz. Então eu vou deixar as revelações para ele fazer. Vou cobrar essa visita dele aqui com a gente, para quando for inaugurar antes, pôr a data, onde vai ser, e falar um pouquinho, porque hoje esse ramo é um ramo que cada dia cresce mais, né, Valentim? Sem dúvida. Que, principalmente os empresários, até nós políticos, você está naquela agitação, então o momento que você consegue dar uma respirada e falar alguma coisinha, é que você para tomar um café. É interessante. Eu, quando era comerciante, eu tinha mercado, eu nunca fui adepto a isso. Depois que eu me tornei polícia, está naquela correria 12 horas por dia, 3 horas. O momento que você consegue dar uma reflexão, às vezes, melhor, é que você parte tomar um cafezinho, que é bacana, mas eu vou cobrar... eu acho que ele vai ter... o projeto dele é um projeto assim, bastante caprichoso, ele é muito caprichoso, eu tenho certeza. E o Caçula está em São Paulo já há algum tempo, né? Se casou, reside em São Paulo. Trabalha na área financeira, né? Ele trabalhava numa corretora de valores, atualmente ele está desempregado, mas ele está buscando aí dentro do ramo, dentro da atividade dele, uma nova atividade. Logo está lá, tenho certeza. Com certeza, com certeza. A capacidade da família sua, Valentim, é muito bacana, eu tenho certeza que os filhos formados, aí todo mundo... Tenho orgulho dos filhos, porque são pessoas... que graças a Deus nunca nos deu nenhum trabalho. Todos estudaram fora, residiram fora, desde, vamos dizer assim, de adolescentes praticamente. Eu nunca tive nenhuma dificuldade com relação a qualquer tipo de problema com eles. Então eu tenho um orgulho fantástico deles. Eu sou meio moleque novo ainda, mas meu moleque tem 19 anos já também, Valentim. Então você vê o menino estudando, trabalhando, honrando seus compromissos, é muito gratificante para o pai, né, Valentim? Com certeza. Então a gente fica feliz. Valentim, mudando um pouquinho agora da família, vocês já entenderam um pouquinho da família do Valentim, queria falar um pouquinho como que começou o Valentim, assim, eu lembro de jovem, e eu falei para você em off, quero falar aqui para o telespectador, que eu nunca fui adepto à política, eu sempre ficava isento de política, meu pai gostava do negócio, ele vivia política, foi candidato a vereador uma época, só que eu nunca gostei, e eu comecei a aprender que a política é necessária para a gente, para a cidade, para o município, para o país. Então eu comecei a ver que mudei o meu conceito com política. Mas eu era jovem, não gostava de política, e quando tinha as eleições, eu lembro que nós discutimos em casa. Meu pai era um cara muito assim, dava umas opiniões, ele não obrigava, mas ele falava o que ele achava e explicava o porquê. Então quando tinha campanha que o Valentim participava, o Valentim Ferreira, lembro como se fosse hoje, e ele falava, esse aqui merece o nosso voto. Esse aqui, ele fez isso, ele dirige aquilo, ele tem uma empresa, ele é um cara organizado, não tem nada de errado na vida dele. E isso me marcou um pouquinho. Então eu queria que você falasse dessas campanhas suas, do que você já participou na política, o porquê. Fica à vontade aí para o pessoal de casa entender. Eu acho que é oportuna a sua pergunta, acho que como você e como muita gente, você imagina o seguinte, você vem da roça, você não tem nenhuma... A formação, vamos assim, escolar, política, social, você tem poucas informações. E eu sempre fui avesso à política, na verdade. E a minha entrada na política, ela se deu de uma forma assim, quase que acidental. Porque a minha entrada na vida social em Leme foi
da qual eu faço questão de citar sempre que eu falo, foi através de uma comunidade de jovens, que foi a Agil. Eu vim para Leme com a minha prima Vera Facioli, hoje Vera Ferreira Facioli, esposa do Jober, foi que me acolheu na cidade. O Jober, a quem devo muito, a Vera, aos seus pais, foi que me acolheu, minha prima, foi que me acolheu, e a partir daí eles estavam nessa comunidade de jovens e eu acabei entrando. E a partir daí vem toda uma gama de informações que você não tinha e você passa a ter. E a partir dessa inserção, vamos dizer assim, a Agil não tinha uma religião formal que ela seguia. Ali qualquer pessoa poderia... Mas a religião católica foi que a gente abraçou e conseguiu. E foi através da religião católica que a gente começou a fazer alguns cursos, fazer um trabalho. E num determinado dia, eu lembro que a gente tinha uma certa inserção dentro da Agil, a gente já passou na primeira eleição ser coordenador, e aí por aí foi. E um certo dia o bispo Dom Tarcísio, se não me falha a memória, ele chamou algumas pessoas lá em Limeira e disse o seguinte: olha, vocês precisam abraçar a política, vocês precisam... Naquela época fervilhava as comunidades de base, né, toda a revelação de documentos importantes da Igreja, como o Concílio Vaticano II, outros documentos importantes que, vamos dizer assim, fazia com que aquela militância de jovens que tinha na época da Revolução, a questão política no Brasil era muito complicada na década de 70, depois já estou falando na década de 80, e aí o Dom Tarcísio disse o seguinte: olha, você precisa abraçar a política. E foi a partir daí eu falei: olha, todos os cristãos precisam ter uma inserção política. E foi daí que eu acabei abraçando. Isso e que idade mais ou menos, Valentim? Foi em 82, na verdade, acho que em 1980, 82, que a gente começou na militância política. Foi o nascimento do PT, praticamente. Entendi. Então você acompanhou esse nascimento do PT desde aquela época? Sim, eu sou fundador, na verdade, do PT. Bacana. Eu sou um dos fundadores. O pessoal de casa é bom saber que existe... O PT nasceu em Leme, se não me falha a memória, em 1980. Em 82 fui candidato a prefeito. Entendi. Quer dizer, naquela época só... 2 anos após já ingressar na política, você... Pois já fui candidato a prefeito. E aí, a partir daí, começou todo um trabalho, né? Mais baseado no voluntarismo, naquela necessidade de fazer um trabalho muito mais de cunho cristão do que de cunho político partidário. Entendi. Porque do aspecto de cunho político partidário a gente tinha pouca informação, mesmo porque aquelas questões assim, ainda o Brasil estava saindo de um processo ditatorial, tentando sair, e na verdade as questões políticas ainda eram um pouco fechadas. Né? Entendi. E de lá para cá você se ingressou no PT, você foi um dos fundadores em Leme, isso é bom o pessoal de casa saber, que eu também não sabia que você era um militante, era uma pessoa que sempre correu junto pelo partido, mas naquela época, em 82, Valentim, eu acredito que não é como hoje tem internet, Facebook, você consegue orientação política dos deputados, mas não tinha esse acesso, né? Como que era esse momento de você ser candidato a prefeito, novo, menino novo, vocação na política nova, mas como é que foi esse momento seu, Valentim? Explica para o pessoal de casa. Olha, a gente fazia, como eu disse, a militância política, a gente tinha uma alcunha, vamos dizer assim, um ditado que dizia o seguinte: a gente está mais para um grupo de coroinhas, vamos dizer assim, de igreja do que para candidato, né? Porque todo mundo tinha, eu como candidato a prefeito, tinha uma certa, vamos dizer assim, uma certa diferenciação em relação aos candidatos a vereador. Mas o candidato a vereador chegava no lugar dos anos e dizia o seguinte: olha, se você não quiser votar em mim, pode votar no meu colega, pode votar no meu companheiro, que é a mesma coisa, certo? Quer dizer, era uma coisa bem fraterna, até chega às raias da ingenuidade, da pureza, realmente. Uma coisa que, para mim, foi construída assim, com muito valor, sabe? Com muito valor. Então, foi uma experiência extraordinária. Agora eu queria mudar um pouco aqui, entrar na questão, porque eu sempre fui empresário, eu lembro de Acil, Valentim Ferreira, Cicobi, você sempre atuando nos meios. E quem não sabe, eu já fiz parte da Acil e lá não existe remuneração, não existe vontade de trabalhar, crescer para a população, para os empresários do município. Fala um pouquinho dessa atuação sua no Acil, Cicobi, deixa você à vontade para passar isso aí para a gente. Olha, se você me permitir, eu acho que o que antecede minha vida na Acil
ela tem uma trajetória na Borleme. Na Borleme, muito bem. Eu ia entrar, mas isso. bacana Não, tudo você bem. falar Até que é se você me permitir, por favor. assim, eu trabalhava na Retífica Confiança, né? Onde o Joubert, né, a família que me acolheu, trabalhava, eu fui bancário, fui escriturário. Aliás, quando eu vim para Leme, só um dado, eu procurei serviço. Eu só não queria trabalhar na roça, porque da roça, sem qualquer rótulo, porque eu admiro quem trabalha na roça, eu acho que é um trabalho tão importante como qualquer outro. Eu fui um trabalhador rural, eu fui meieiro, eu fui lavrador, vamos falar assim. Então, eu acho que assim, mas eu não queria trabalhar na roça, então eu procurei serviço em oficina mecânica, eu procurei em cerâmica, procurei qualquer outro lugar. E fui cair no escritório de contabilidade. Bacana. Que eu não sabia nem o que era uma máquina de somar. Eu tinha dificuldade para, né, no escritório do Sonado Mancini, que era irmão do seu Neno Mancini, que era dono da Vimã, né, que os filhos hoje, o filho toca. E essa entrada na Vimã me abriu, no escritório do Nado, me abriu possibilidade para depois ir para a Retífica, ir para o famoso Cominde, fui bancário no Cominde, no Extinto Cominde. Voltei para a Retífica e fui convidado para trabalhar numa empresa em Poços de Caldas, chamada Poços Diesel. Era uma distribuidora regional, principalmente fazia boa parte na região de Minas, Bahia, de autopeças. E ali eu comecei a desenvolver, né, com uma idade de 20 e poucos anos, 25, 26 anos, que eu queria ter uma empresa própria. Entendi. E não Você queria. já tinha aquela vontade mesmo? Sim, quando eu saí viajar, que eu vendia autopeças, fazia até Ourinhos, fechava Araraquara, vinha aqui para Campinas, Porto Ferreira, então essa região aqui. E aí, Edu, me despertou o seguinte, que eu queria ter uma empresa própria. Entendi. Eu queria ter meu próprio negócio. E não queria ter alguma coisa que já tivesse na cidade, queria um ramo totalmente diferente. Entendi. E foi nessa pesquisa, viajando, que a gente decidiu montar uma Casa da Borracha, que até então só tinha em Campinas e Ribeirão. Tá. Na região, nesse eixo da Anhanguera, não tinha. E aí eu lembro até que o Antônio, meu sobrinho, né, o Antônio, que hoje é proprietário da Borleme, ele é recém-formado em administração, né, trabalhava na roça também. Ele morava ali atrás do Morro do Cristo, vamos dizer assim, no famoso Chiquinho Brandi. Chiquinho Brandi. E um dia, antes, foi o Zé Geraldo, que trabalhava comigo na rádio, foi meu sócio. Aí o Zé Geraldo, ele teve alguma dificuldade, não se adaptou muito bem, até que chegou muito amigo meu, Zé Geraldo, até hoje. E ele disse, Valentim, eu não me adaptei nesse negócio aqui. Aí eu fiquei apavorado, porque eu trabalhava na Retífica Confiança. Entendi. Falei, agora como é que eu faço? Aí fui buscar o Antônio ali atrás do Morro do Cristo. Ele tinha recém-formado, falei, você quer se associar comigo num empreendimento? O que é? É uma Casa da Borracha. Ok, Casa da Borracha. Mas, quer dizer, aí toda a dificuldade. Começamos essa Casa da Borracha, eu trabalhava na Retífica Confiança. E essa Casa da Borracha, eu lembro, eu não vou citar até a pessoa aqui, mas o vizinho, no segundo dia que nós abrimos a loja... Que é onde é hoje? Ela é na Esquina dos Vasos. Esquina dos Vasos, isso, tá. na Esquina dos Vasos, depois ela passou para onde a Vila Forte tem uma loja, e mudou-se depois para... Vila Forte da Rafael? Da Armando Salles, ali tá. Perto da esquina, em frente quase à esquina do Barulho, sei, da loja. sei. E eu lembro que uma pessoa, um vizinho nosso, que tinha também um estabelecimento comercial, ele chegou para nós e disse o seguinte, olha, eu lamento dizer para vocês, mas eu acho que vocês não vão se dar bem com esse negócio, não. Eu acho que vocês vão fechar. Aí eu perguntei, mas por quê? Não, porque o que vocês montaram não tem na cidade. Então, a visão completamente contrária daquela que a gente visualizava, você entendeu? Eu disse para ele, não, a gente montou justamente por isso, porque não tem. E nós queremos servir, não só a Leme, mas queremos servir toda a região. E aí, todo um processo, e a Borleme está aí com mais de 30 anos, e aí daí da Borleme, a gente vem a entrada para a associação comercial. Depois de 25 anos de Borleme, aí vem a história... Aquela bagagem. Agora, para entrar na CIO... Eu vou pedir um rápido intervalo, Valentim, claro, para nós voltarmos com esse assunto aqui, porque eu lembro que... Você me desculpe, eu acabei atropelando essa pergunta. Aqui é à vontade, nós não temos, deixar o telespectador sabendo, ciente, que nós não temos um tempo para pedir intervalo, não existe. A gente tem aquele negócio para deixar à vontade. Por isso que é gostoso o bate-papo, fluir. Porque aqui a gente fica na naturalidade, soltamos, lembramos de passado e vamos viajando ao tempo e passando um pouquinho da vida da gente para você. Um rápido intervalo e voltaremos já.
Supermercado Fialho, fica ali na rua Professora Durvalino Cantinho, número 190, no Jardim Itamaraty. Supermercado Fialho, açougue com muita higiene, quitanda, padaria, produtos de higiene e limpeza, secos e molhados e o mais gostoso frango assado da cidade. Supermercado Fialho, Rua Professora Durvalino Cantinho, 190 no Jardim Itamaraty. Telefone 3571-5119. Entregamos gratuitamente em sua residência. Supermercado Fialho. Impacto Boutique apresenta a você uma coleção cheia de charme, bom gosto e elegância. Você encontra a roupa ideal para todas as ocasiões. As mais belas camisas, calças e blusas das marcas mais renomadas. Desarme, Gemíssima, Polo Wear, Jazz, Salt, os tamanhos mais variados até a linha Plus Size. Além das belas semijoias que combinam com você. Impacto Boutique. Aqui o que é tendência espera por você. Rua Rafael de Barros, Centro, 3554-8995. Você já veio ao restaurante Mansarrão? Não venha! Há mais de 15 anos atendendo com a qualidade de uma culinária sofisticada em um ambiente casual e familiar. Servimos almoço e jantar. Venha experimentar! Picanha na pedra, com um sabor inigualável. Temos pratos individuais e o melhor em peixes. Filé de peixe ao molho de camarão, moqueca na panela de barro, entre outros pratos servidos com prazer e tradição. Restaurante Mansarrão, Carlo Bonfante, Centro, 3554-5724. Santa Inês Tecidos, na Avenida 29 de Agosto, 649, bem de frente à Prefeitura Municipal, com o telefone 3555-2620. Santa Inês Tecidos, trabalha com todos os tipos de tecidos, brim, lycra, sedas, variadas cores e tamanhos. Uma loja ampla e muito bem localizada, na Avenida 29 de Agosto, 649, bem de frente à Prefeitura Municipal. Santa Inês Tecidos, telefone 3555-2620. Vamos falar agora de Fábio Serralheria. Fábio Serralheria faz compra, venda e troca e propicia reformas em portões e estruturas metálicas em geral. Fábio Serralheria, faça conosco o seu portão e ganhe inteiramente grátis uma lixeira. Aceitamos cartões, facilitamos o pagamento. Fábio Serralheria, Rua Doutor Mário Figueira de Melo, 764, no Jardim Itamaraty. Telefone para contato 3554-6937 ou pelo celular 9843-1491. Fábio Serralheria. Autopeças Wesley Scar. Peças novas, usadas e recondicionadas. Tudo com qualidade e muita garantia. 18 anos fazendo melhor. Venda nos cartões Master e Visa e com parcelas a combinar. Temos latarias novas e recuperadas, mecânicas usadas e recondicionadas, acessórios novos em geral. Wesley Scar, próxima à Escola do Caique, na Avenida Joaquim Lopes Águila, 4240. Telefone 3571-1177 ou 3053-1177. Autopeças Wesley Scar. Olá, amigos da LMWTV, canal 4, da sua TV
por assinatura. É só chegar lá, colocar no 4 e ver nossas entrevistas, o programa aqui da Leme Web TV com muitas novidades, e uma TV sendo construída melhor, sendo organizada melhor e com calma melhorar a imagem, som, mas é uma coisa que já estamos levando para vocês aí de casa, realmente algumas entrevistas, alguns assuntos pertinentes ao nosso município e algumas personalidades. Voltando agora a bater papo aqui com o Valentim Ferreira, nosso amigo, terminando aquele bloco, Valentim, nós falamos um pouco da CIL. E todos nós sabemos a importância, eu sei a importância sua dentro do processo ACIL. Mas fala um pouquinho quando começou, se você está lá hoje, fala um pouquinho para o nosso telespectador de casa. Claro, eu estava como diretor da Borleme, já 25 anos de Borleme. Um dia eu recebi a visita do Geraldo Zanobia, que era presidente na época da ACIL. Ele foi até a Borleme e me convidou para fazer parte, até então, como conselheiro. E eu acabei aceitando, porque sempre gostei de desafio na minha vida. O novo sempre me estimula, me instiga a buscar aprender, porque eu adoro aprender. Eu acho que o processo de aprendizado ele não para nunca, e eu acho que uma coisa extraordinária da vida é você aprender. E acabei aceitando o convite do G, a quem eu também agradeço essa oportunidade, porque talvez se não fosse ele, a gente não estaria aqui nesse momento, né? Mas ali, eu aceitei o convite, entrei na CIL, e no segundo ano da minha estada, o G completava o mandato dele, e aí eu fui eleito presidente em 2003. 2003. O mandato era de 2 anos, a gente compôs uma diretoria, começou todo um trabalho de continuidade naquela reformulação que o G ele iniciou, na verdade. Ele foi um precursor de mudanças importantes para a CIL. E a partir daí a gente deu continuidade com uma visão de administração voltada realmente para associado, porque a CIL ela tem um papel fundamental de estímulo à atividade econômica, desenvolvimento, etc. E a partir de 2003 nós montamos a nossa diretoria, um grupo extraordinário de pessoas comprometidas, abnegadas, e a gente começou a fazer esse trabalho. E a partir daí a gente depois, 2003, 2004, nós fomos reeleitos em 2004, porque o mandato é 2 anos, para mais 2 anos. E numa dessas pesquisas que nós realizamos com o nosso associado, uma das coisas que o empresário demandava, principalmente o pequeno, né, que o grande ele tem acesso e com privilégios a operações de crédito, porque tem poder de fogo, vamos falar assim, certo? Agora o pequeno, o microempresário, sempre tem uma dificuldade maior. E nessa pesquisa que nós realizamos, uma das questões apontadas pelo sócio da CIL foi de que havia necessidade de acesso ao crédito mais barato, vamos falar assim. Essa necessidade, vocês levaram não só a questão disso, e todo o assunto, porque eu já fiz parte do Conselho da CIL, é pesquisa, é escutar o associado, escutar o empresário, o industrial, o comerciante de Leme, né? Sem dúvida. Inclusive, agora no mandato, se eu não me engano, do Chico, né, da Farmais, o Chico Pinheiro, agora com o mandato do Joubert, foi feita realmente uma pesquisa, se não me engano, no mandato do Chico, uma pesquisa muito importante que nos deu parâmetro de ação. Mas naquela pesquisa, na verdade foi uma consulta que nós fizemos com o associado, Duzão, e nessa pesquisa uma das coisas importantes que foram indicadas é a questão do acesso ao crédito. E aí surgiu entre nós a necessidade de se montar uma cooperativa de crédito. E foi a partir daí que a gente começou a desenvolver no grupo essa ideia. Né? Que desafio. Uma coisa puxa o dinheiro dos outros. Exatamente. É desafio. E aí nós apaixonamos por mais um projeto, que era a questão da formação da cooperativa. E o grupo aceitou bem a ideia e nós começamos a pesquisar, fizemos algumas visitas em algumas cidades que tinha cooperativa, aí nasceu o Cicobi. Isso foi em 2007. 2007, esse projeto demandou estudos junto ao Banco Central de 2 anos. A gente começou lá em 2005, né? Entendi. E foi todo esse processo, ele demorou, ele culminou com a aprovação do Banco Central em 2007. E graças a Deus, desde essa época de 2003 até 2013, nesse período de 10 anos, eu estou trabalhando em instituições sem fins lucrativos. Que a CIL é uma instituição sem fins lucrativos, e o Cicobi pode ser uma instituição de cunho financeiro, mas ela não tem a finalidade do lucro. Entendi. Né? Porque nós chamamos de sobra, e a sobra, todo final do exercício, na assembleia seguinte, se coloca o resultado para a distribuição entre os associados.
Tá. Então, são o duas sucesso experiências. do Cicobi, hoje tem quantos associados mais ou menos? Você poderia nos passar? O Cicobi tem mais de 1.000 associados hoje, bacana. entre os quais mais de, se não me falha a memória, mais de 600 empresários. E para entrar hoje no Cicobi, ser um colaborador dentro do sistema, como é que funciona? Explica para o pessoal de casa. Eu também perguntei em off para que eu não sabia. E ele me colocou aqui, eu vou ter que fazer uma visita amanhã lá para tentar fazer parte É do ótimo. Mas fala Não, pro acho que pessoal de casa. a ideia de cooperativismo é uma ideia de associativismo que nos países desenvolvidos isso é a coisa mais normal do mundo, né? Quer dizer, países desenvolvidos como a Holanda, a Espanha, França, aí no nosso continente americano, Canadá, Estados Unidos, México, é uma ideia fantástica, porque o cooperativismo, ele não só, são vários ramos, né? A Unimed, por exemplo, é uma cooperativa, a Copel é uma cooperativa. Então, no ramo financeiro, nós optamos pelo Cicobi, que é uma bandeira, que é a maior rede de cooperativas no Brasil. Ela hoje atende, ela está em 5º lugar em capilaridade de atendimento no país. Bacana. Ela só fica atrás do Banco do Brasil, Itaú, Bradesco e, se eu não me engano, Santander. Entendi. É a 5ª rede de pontos de atendimento no Brasil hoje, né? Então, Duzão, como é que faz para entrar na cooperativa Porque, hoje? só pegando o gancho aqui, na minha opinião, é só o comerciante ou o empresário que é associado à CIL, só eles que podem ou não, ou o particular também pode entrar. Como é que funciona? Então, aí é o seguinte, para entrar no Cicobi hoje, a porta de entrada é ser sócio da CIL. Tá. Por que a vinculação? Porque a CIL, ela é, vamos dizer assim, uma espécie de mantenedora, de patrocinadora do projeto, entendeu? Então, o empresário entrando pela porta da CIL, ele automaticamente pode se associar à Cicobi. E a partir daí, a empresa entrando, todos os associados, a linha de parentesco, pai, mãe, filhos, podem também se associar. Os empregados da empresa podem se associar. Então, ela tem uma possibilidade de ampliar, por exemplo, a possibilidade de essas pessoas serem associadas muito grande. Entendi. Então, é uma coisa extremamente interessante. Eu acho que a minha experiência no cooperativismo de crédito me abriu horizontes, né, para projetos que a gente quando eu fui convidado pelo Paulo para ir para a SAICIL, nós estávamos desenvolvendo projetos de regionalização. Né? Nós estamos com a visualização de tornar a Cicobi Credacil, um projeto que abarcaria aí algumas cidades da região, talvez pela união de outras cooperativas ou pela ampliação da área de base, enfim. Mas são coisas que o pessoal está lá, está desenvolvendo, está que eu falar o grupo, olha o nome, Facioli, Valentim, Chico da Farmácia, quem mais? Paulo Furlan. Furlan. Otavinho da JR. Olha o pessoal, o gabarito de quem está no comando. Não, agora, lá. Então, eu falo porque são pessoas conhecidas do público, conhecidas do pessoal do município, e que deixa ali, o nome já mostra qualidade, respeito, honestidade, então isso aí deixa realmente tudo funcionando. Agora, também, nessa parte, eu acho que nós temos lá na Cicobi hoje uma equipe extraordinária. Nós temos funcionários... que é o vamos coração, né? Eu costumo dizer que age por música, né? Entendi. Trabalha por música, porque é um grupo extraordinário, né? Extremamente profissionalizado, de um empenho fantástico. Né? Então, quer dizer, quando você vê que o projeto é bom, que você trabalha com transparência, em que todas as informações fluem dentro do processo, e que todo mundo conhece o que está se fazendo, o que se pretende fazer e onde se pretende chegar, há uma adesão de corpo e alma. Entendi. Isso é extremamente contagiante, fantástico. Você intermediasse para a gente, o pessoal aqui da TV, da Leme TV, o Carlinho Gaspar, vai fazer uma matéria lá, para mostrar a entrevista com os funcionários, mostrando a casa, como é, o funcionamento. Eu achei bacana, vamos tentar programar isso, Valentim, vamos fazer isso aí. Agora entrando um pouco na SAICIL, eu sei que eu falei... eu ia perguntar assim, eu estou com a camisa da SAICIL. Falar um pouco para você que está tão gostoso do bate-papo, que você falou 1 hora é muito, não é, 1 hora não é nada. Tanto é que eu vou te cobrar, Valentim, toda semana para bater um papo com o nosso pessoal de casa. Mas a CIL, hoje você está num cargo muito importante, eu acho que é abaixo do prefeito, que administra o nosso município, o diretor-presidente da SAICIL é uma autarquia que comanda, que mexe com muito recurso, entrada de dinheiro, saída. O progresso do município, sem a SAICIL não anda. Então, não dentro da prefeitura ir bem, a SAICIL não ir. A SAICIL ir bem, o prefeito não ir. Então, é um conjunto que eu já estou há 4 anos aí trabalhando como político, eu sei
da dificuldade e da necessidade de ir bem. Eu queria, primeiramente, como o convite do Paulo, você aceitou logo de imediato, os seus projetos para a SAICIL hoje, o que já tem de imediato, e uma questão também que eu quero falar com o nosso pessoal, que quando eu fui falar com você na SAICIL, um problema de vazão de água, e uma captação grande, mas muita dessa água não estava sendo, como que eu posso dizer, Valentim? Aproveitada. Fica à vontade para falar um pouquinho da SAICIL para a gente. Beleza, obrigado. Olha, Duzão, eu acho que eu demorei mais de 30 dias para decidir se eu aceitaria ou não o convite do Paulo. Eu lembro. Não só assim como você disse, eu acho que a SAICIL, ela é uma instituição extremamente importante para a cidade. E daí, quando me fizeram o convite, eu disse o seguinte: eu não me sinto em condições de assumir um papel tão importante. Eu não sou capaz, eu não me senti assim, naquele momento. Até eu falei para a pessoa que me convidou, mas talvez uma outra secretaria menos problemática, talvez para eu poder, talvez fazer parte do governo. Então eu fiquei realmente mais um mês pensando, refletindo sobre se eu seria capaz, com as pessoas que eu tinha em mente, de poder trabalhar e de assumir tamanha responsabilidade diante de uma instituição tão importante para a cidade, né, vital para a cidade, como é um serviço de água e esgoto. Eu acabei decidindo pelo seguinte: eu acho que, como eu disse, eu sempre gostei de desafio. O novo vamos dizer, dá coceira no pé, como diz o Oswildo, né? Eu sempre gostei de aprender. Eu falei, talvez na SAICIL, o Paulo ele foi muito franco, e a gente teve uma conversa muito franca. Eu aceitei sob determinadas condições. Eu falei, eu trabalho dessa forma. Se você me der a liberdade de trabalhar dessa forma, eu aceito. Entendi. Então, a gente acabou se acertando e eu acabei assumindo essa responsabilidade, mas com muito medo. Confesso para você que as primeiras semanas foi de muita apreensão, assim, foi de muito... foi quase de pavor mesmo, na verdade. Foi assim, muito complicado. Mas eu encontrei na SAICIL, assim, pessoas muito comprometidas com a entidade, né? Pessoas assim que estão ali já há muito tempo, têm muito para ensinar. E como eu gosto de aprender, eu falo assim, olha, desde o primeiro dia eu disse o seguinte, para vim aqui para aprender com vocês e tentar trabalhar da melhor maneira possível. E eu acho que a partir desse momento eu senti a segurança, né? Porque eu percebi que o pessoal realmente aderiu. E foi daí que a gente começou a montar também a nossa equipe, vamos dizer assim, do gabinete, né? Aí o Reinaldo Ciccone... Isso, eu queria falar um pouquinho do seu primeiro escalão. Então, porque todo o pessoal hoje, o secretário, ele tem que ter pelo menos o quadro que ele já elogiou, o pessoal que estão lá, que ficaram, estão trabalhando. Eu conheço quase todos. O que ele falou é uma realidade. O pessoal lá veste a camisa, defende. A SAICIL, ela é uma autarquia que ela hoje sobrevive com os próprios pés, porque tem uma administração, e se tiver mal assessorado, não só pelo presidente, mas pela equipe dele, fica difícil. Então fala um pouquinho dessa equipe sua que você trouxe com você para governar e comandar a SAICIL. Então, antes mesmo de receber esse convite, a gente mantinha um contato com o Reinaldo Ciccone, que é professor universitário, estava residindo em Campinas, trabalhou na Secretaria de Serviços Públicos em Campinas, tem um trajeto, vamos dizer assim, dentro da administração pública. E essas nossas conversas que anteciparam o meu convite para a SAICIL, a gente já tinha um certo entrosamento. E aí eu lembrei do nome dele, do Reinaldo, para estar compondo a equipe, né, como, vamos dizer assim, como um homem, como uma espécie de chefe de gabinete, né, porque é muito importante que uma pessoa com a capacidade que ele tem, já toda uma experiência, pudesse nos auxiliar. E ele, para a nossa felicidade, ele acabou aceitando, veio de Campinas para cá, a família de Leme, há muito tempo. E é gente de Leme, viu? Gente de Leme, exatamente. Ele ficou todo esse tempo fora, continua lecionando em universidade, tem 2 dias por semana, à noite. E graças a Deus, eu digo graças a Deus porque ele foi um socorro muito importante para nós. Depois o Reinaldo, a gente contratou o Sr. José Domingos, uma pessoa que já fez história dentro do PT, de uma honestidade inquestionável, de uma
de uma dedicação, justamente para fazer uma ponte entre o gabinete e o pessoal, vamos dizer assim, que trabalha na rua, fazer esse canal de comunicação, estabelecer junto com a presidência, com certeza, né? E a gente conversa com todo mundo, eu não tenho dificuldade de conversar, para você ter uma ideia, esse dia eu fiquei emocionado, porque eu reuni as pessoas que trabalham lá dentro do esgoto, vamos dizer assim, limpando o esgoto, no gabinete. E eu fiquei emocionado porque é o seguinte, um deles, os 4 ou 5, disseram o seguinte, falaram, nunca convidaram a gente para nos ouvir, para perguntar o que a gente faz. Então, assim, são pessoas que têm tamanha responsabilidade e importância como qualquer um de nós no gabinete. E a valorização para essa pessoa. Exatamente. Né? Então, quer dizer, por quê? Isso não é para conhecer o serviço deles, é para realmente se inteirar daquilo que está sendo feito. Eu não posso só me inteirar dos números, das estratégias, dos projetos, do planejamento. Eu tenho que me inteirar daquilo que aquele braçal está fazendo. Na medida do possível, isso. É importante. Na medida do possível, a gente tem feito isso. E depois o Evandro Denzin, que chegou também, também uma pessoa gabaritada, conheço ele, trabalhei com ele na CIL, ele nos ajudou também nos projetos de comunicação lá. Então, eu acho que assim, graças a Deus, a gente fez uma equipe, né, a equipe próxima do gabinete, e depois uma mini reforma que a gente fez nos cargos de chefia, a gente constituiu um grupo hoje que eu me orgulho, né, um grupo de pessoas esse grupo, vamos ser bem honestos, Valentim, eu acho que você, quando falou com o Paulo, você pediu isso, uma autonomia do quê? Não é autonomia de realmente conduzir, elaborar por pessoas da sua confiança, que eu volto a falar, perfeito. Pessoal, é muita responsabilidade. A CICU é muito grande, as pessoas acham, eles põem água para a gente aqui na nossa casa, não é. Se você ver desde a captação, o problema que teve, exatamente esse problema. Agora, foi um teste duro para a gente, né? Foi um teste muito difícil. Ficou ali 1 dia, 2 dias sem água, muitas casas, virou um desespero. Com certeza. Então são coisas que está tudo na mão desse pessoal. Só que ele sabe do que tem na mão, que é complicado. Então eu tenho certeza que acorda pensando na melhoria, né? Com certeza. Dorme pensando no negócio. Até esses dias eu comentei em família, em casa, que hoje 95% do meu tempo, do meu pensamento está voltado para a SAICIL. E eu durmo, como você disse, acordo de madrugada, eu sinto prazer em fazer isso. Eu disse numa reunião, eu me apaixono facilmente pelos desafios. Então eu me sinto assim de corpo e alma, até minha família tem, né, ficado até de uma certa forma em segundo lugar, dada ao desafio e tanta coisa que a gente tem que fazer, e tanta coisa boa que pode ser feita. Mas a família fica em segundo lugar, eu sou apenas um vereador, não tenho... Mas compreende, sabe? Compreende e aceita. Só que quando eu comecei nessa vida de vereador, Valentim, eu falei para a família, calma que eu vou criar o tempo para vocês, que eu tenho que cuidar da família dos outros, cuidar da cidade, cuidar dos problemas sociais, problema do meu município, mas faz 4 anos que eu estou tentando melhorar, mas fica tranquilo que você vai passar isso. Eu acho que assim, são fases, eu acho que hoje a gente já vê um horizonte assim, mais claro, né, de perspectiva, de projeto, a gente tem consultado pessoas entendidas no assunto, a gente tem procurado saber... Humildade de saber, que às vezes a gente não sabe de tudo e procurar saber. A gente tem ouvido desde, como disse aqui, aquela pessoa que trabalha na vala consertando o esgoto da sua casa, como também aquela pessoa especializada estrategicamente em soluções, vamos dizer assim, das mais modernas em termos de saneamento básico. Então, acho que assim, é uma coisa que a gente faz essa ponte, essa ligação. Mas esse episódio do caminhão foi realmente uma coisa que nos deixou extremamente, foi um teste muito difícil. E vamos deixar o pessoal mais sossegado, vamos pedir um intervalo. Eu sei, é tanta coisa para a gente conversar aqui, que eu vou ter que ter mais um bloco só. Porém, eu gostaria, Valentim, que tem muita coisa para a gente falar, que eu marquei aqui, não deu para falar nada, eu gostaria que semana que vem você está de novo para a gente aprofundar um pouquinho mais da SAICIL. Mas vamos rápido intervalo e vamos voltar a falar do tal caminhão. Um abraço. Na rua Professora Durvalino Cantinho, número 190, no Jardim Itamaraty. Supermercado Fialho, açougue com muita higiene, quitanda, padaria, produtos de higiene e limpeza, secos e molhados e o mais gostoso frango assado da cidade. Supermercado Fialho, Rua Professora Durvalino Cantinho, 190 no Jardim Itamaraty. Telefone 3571-5119.
Entregamos gratuitamente em sua residência. Supermercado Fialho. Impacto Boutique apresenta a você uma coleção cheia de charme, bom gosto e elegância. Você encontra a roupa ideal para todas as ocasiões. As mais belas camisas, calças e blusas das marcas mais renomadas. Disarme, Gemíssima, Polo Wear, Jazz, Salt, os tamanhos mais variados até a linha Plus Size. Além das belas semijoias que combinam com você. Impacto Boutique. Aqui o que é tendência espera por você. Rua Rafael de Barros, Centro, 3554-8995. Você já veio ao restaurante Mansarrão? Não? Então venha! Há mais de 15 anos atendendo com a qualidade de uma culinária sofisticada em um ambiente casual e familiar. Servimos almoço e jantar. Venha experimentar! Picanha na pedra, com um sabor inigualável. Temos pratos individuais e o melhor em peixes. Filé de peixe ao molho de camarão, muqueca na panela de barro, entre outros pratos servidos com prazer e tradição. Restaurante Mansarrão, Carlo Bonfante, Centro, 3554-5724. Santa Inês Tecidos, na Avenida 29 de Agosto, 649, bem de frente à Prefeitura Municipal, com o telefone 3555-2620. Santa Inês Tecidos, trabalha com todos os tipos de tecidos, brim, lycra, sedas, variadas cores e tamanhos. Uma loja ampla e muito bem localizada, na Avenida 29 de Agosto, 649, bem de frente à Prefeitura Municipal. Santa Inês Tecidos, telefone 3555-2620. Vamos falar agora de Fábio Serralheria. Fábio Serralheria faz compra, venda e troca e propicia reformas em portões e estruturas metálicas em geral. Fábio Serralheria, faça conosco o seu portão e ganhe inteiramente grátis uma lixeira. Aceitamos cartões, facilitamos o pagamento. Fábio Serralheria, Rua Doutor Mário Figueira de Melo, 764, no Jardim Itamaraty. Telefone para contato 3554-6937 ou pelo celular 9843-1491. Fábio Serralheria. Autopeças Wesley Scar. Peças novas, usadas e recondicionadas. Tudo com qualidade e muita garantia. 18 anos fazendo melhor. Venda nos cartões Master e Visa e com parcelas a combinar. Temos latarias novas e recuperadas, mecânicas usadas e recondicionadas, acessórios novos em geral. Wesley Scar, próxima à Escola do Caique, na Avenida Joaquim Lopes Água, 4240. Telefone 3571-1177 ou 3053-1177. Autopeças Wesley Scar. Olá, assinantes da Leme Web TV Canal 4, estamos de volta aqui com o programa Ponto de Vista. Infelizmente, o último bloco, que voa o horário e temos muitos assuntos a conversar com o Valentim, porém, Valentim, eu queria deixar a semana que vem também, se você pudesse nos visitar aqui, vai ser um prazer. Falar um pouco mais de outras coisas, mas tem duas coisas hoje que é do momento, tanto aquele incidente que teve aquele problema do caminhão, que caiu aqui na Anhanguera, que quase complicou e muito a nossa água, e também a questão de perca. Eu sou um cara que a gente recebe diversas, como vereador, não como apresentador falando agora, várias denúncias de gente que
que pratica o tal do gato, de roubar água. Daí o pobrezinho lá falou, peraí, eu pago certinho minha água, e o outro está lá com piscina colocando gato na água. Eu queria que você falasse um pouquinho desses dois temas, para você ficar à vontade e explicar esses fatos aí para o pessoal de casa. Bom, com relação ao caminhão, o episódio é um acidente. Tá. Acidente você pode prever até certo ponto, mas você não sabe as consequências que poderão advir de um acidente, dependendo da sua natureza. Agora, eu acho que desse acidente com o caminhão, Duzão, o que ficou realmente de lição para mim foi assim, primeiro, a dedicação do pessoal da SAICIL, né, do corpo técnico, o pessoal da área de tratamento, químicos, enfim, o pessoal operacional, de uma dedicação extraordinária. Segundo, a mobilização e a compreensão da toda a comunidade lemense, da população de Leme, né, que esperava realmente um desdobramento pior, poderia se ficar, vamos dizer assim, 3, 4 dias sem água, e graças a Deus, né, o acidente ele não trouxe maiores consequências, e aí dentro de 24 horas nós restabelecemos o bombeamento e o início do tratamento e a distribuição da água. Então esse agradecimento, eu sou muito grato à população que compreendeu a dificuldade do momento, fez a economia, aderiu, vamos dizer assim, àquele momento de sacrifício, e graças a Deus a gente saiu dele o mais rápido possível. Com relação a essa questão da perda, eu acho que hoje, quando eu entrei, no primeiro dia que eu entrei na SAICIL, eu conversei com o Alziro Godoy, que então estava ocupando a cadeira, uma pessoa fantástica, que eu admiro muito. O Alziro disse, Valentim, entre todos os desafios que se tem aqui na SAICIL, o combate à perda é o maior. Mas por quê? Porque, na verdade, é o seguinte, de cada 100 litros que é tratado hoje, que é captado e tratado ali na estação de tratamento, nós entregamos para a população, quer dizer, nós faturamos apenas 45%. 55% nós perdemos, pelas mais variadas formas e vias. Esse número, é muito grande, é muito grande. Quando você imagina, né, nós temos números mais dramáticos, né? No norte do país chega a 60%, 70%, na região sudeste e sul talvez em torno de 30%, 40%. Mas esse é um desafio que nós estamos enfrentando, já estamos montando, investindo nessa direção, em equipamento, em pessoal, e nós pretendemos já iniciar algumas frentes. E uma delas é essa questão, por exemplo, o gato. E o gato, quando a gente fala de gato, não é só pobre que faz gato, não. Tem o rico que faz gato, e gato grande, aqueles siameses, bem bonitos, assim, entendeu? Então a gente quer também, não é falar, quando a gente fala, mas o cara... Então tem sim, tem gato pequenininho, mas tem gato grande também. Pérsia mesmo? Aquele exatamente. Então a gente quer fazer um apelo para a população. A água, a gente viu no episódio aí, quanta falta ela faz para a gente. Puxa, meu Deus do céu, se abrir uma torneira, se abrir um chuveiro, né, você vai dar uma descarga, você não tem água, isso é um drama. Então, eu gostaria de fazer um apelo. Nós vamos iniciar um trabalho de fiscalização forte nesse sentido. Certo? Nós estamos com algumas ideias sendo trabalhadas na Procuradoria Jurídica, na área de fiscalização, na área de leituras, e a gente gostaria de contar com a colaboração da população. Se você tem um vizinho que você percebe que ele que ele usa água à vontade, que você percebe que pode haver problema, por favor, faça a denúncia, né, no nosso 0800, e você vai você está prestando um serviço para a coletividade, porque essa água, vamos dizer assim, furtada, tirada, primeiro que é crime. É crime. É a gente mesmo. E quem está pagando é a própria população. Então nós queremos fazer com que essas coisas sejam, vamos dizer assim, sistematizadas de uma maneira que a gente possa coibir ao mínimo possível. E tem como melhorar isso? Tem, com certeza. Nós, a cada semana, pelo menos a equipe da SAICIL que trabalha nessa área, detecta aí 2, 3 gatos, né? São ligações subterrâneas que não são visíveis e por isso é difícil de você detectar, identificar. Então é todo um trabalho. Então por isso a gente precisa da colaboração da população, de identificar. E o trabalho de perdas, aí já é uma coisa, todo o trabalho. Para denunciar, você de casa, presta bem atenção, é muito sério. Você paga seus impostos, você paga a sua água, você paga a sua força. Se esperem para não deixar de pagar, senão vai ter corte. E às vezes as pessoas deitando, usando a água, deitando e rolando, sem pagar água. Então eu acho que isso aí é muito importante, é uma obrigação nossa de denunciar,
Então, eu queria que você deixasse algum telefone, Valentim, para que a pessoa tenha esse acesso, se tem que identificar ou não. Como é que funciona isso? Não precisa se identificar, imagina. É o 0800 771 6231. 0800 771 6231. A gente, eu acho que assim, é um trabalho coletivo, como você disse, é um curso para todos os cidadãos. Então, a gente gostaria que isso fosse realmente feito sistematicamente. E a SAICIL, ela vai fazer um trabalho, logo agora a partir de setembro, nós estamos estruturando essa equipe, estruturando um trabalho, né, tudo dentro da lei, né, não vão fazer nada fora da lei, não é a nossa intenção e não é a nossa forma de trabalhar. Mas nós queremos também que a população colabore. Sempre que você tiver uma dificuldade, ligue para a SAICIL. Valentim, eu sei que o tempo está esgotando, mas tem um assunto que eu não posso deixar de perguntar. Existe ainda aquele parcelamento de água, com as contas atrasadas? Existe ainda aquele parcelamento de água que a SAICIL faz? Esse parcelamento, ele, de acordo com a lei, se inspirou agora no dia 31 de julho. 31 de julho. Agora nós estamos assim... Tem um projeto para Sim, voltar? sim. Nós já estamos elaborando aí um novo estudo para saber de que forma que a gente vai encaminhar para o prefeito, para a Câmara, uma nova lei, né, para esse parcelamento. Mas as pessoas, o que nós fazemos? As pessoas que parcelaram, e não foram poucas, nessa campanha que a SAICIL desenvolveu, né? Nós tivemos uma adesão, foram quase 800 mil reais parcelados, né? Entendi. Foi uma mobilização e o pessoal atendeu o chamamento. Agora, outra coisa tão importante quanto o parcelamento é a fidelidade no pagamento. Se a pessoa deixar de pagar 3 parcelas consecutivas, ela perde perde o benefício do corte dos juros e multas. A correção que tem, isso. Então, volta todo o processo para trás, ela acaba perdendo. Então, se você fez o parcelamento, se você tem uma dificuldade, vamos dizer assim, não pagou a primeira, não pagou a segunda, não deixa carregar com a terceira, porque se carregar com a terceira, o que vai acontecer? O parcelamento vai ser automaticamente cancelado, e a pessoa perde aquele benefício, retorna todo o processo. Daí então, volta, só para o pessoal de casa entender, volta os juros, volta a multa, então aquele desconto que teve, volta a estaca zero. Exatamente. Então é uma coisa que realmente não é só fazer, é cumprir. Porque é feito a partida da SAICIL de entrar, nós aprovamos isso aqui, se não passar pela Câmara não aprova, e a contrapartida do munícipe, de realmente honrar esse compromisso, porque senão fica inviável, né, Valentim? Faz parcelamento e a fidelidade no pagamento de um serviço importante, né? A gente vê muitas vezes, eu acho que assim, o celular é uma coisa importante na nossa vida, é importante, porque hoje a gente não vive sem celular. Mas às vezes a pessoa privilegia pagar um celular do que a água. Mas é que aconteceu com a água, não é verdade? Recentemente, em 1 ou 2 dias sem água, olha e desespero. Não, privilegia pagar a energia elétrica é importante, tão importante talvez quanto a água. Mas assim, então vai privilegiar a energia elétrica, vai privilegiar a água, em detrimento de outros serviços que você pode ficar sem. Entendi. O celular você pode ficar 2, 3 dias sem, mas a água você não fica nem um dia sem. Entendi. Então, quer dizer, nessa situação, se você tem uma hierarquia para você estabelecer para pagamentos, com certeza a água, para todos nós, tem que estar em primeiro lugar, porque é um bem essencial e sem água a gente não vive mesmo. Eu estou meio sem tempo, mas eu vou ter que terminar o programa, infelizmente, mas eu tenho assunto aqui lá do Jardim Saulo, que estava com problema de falta de água, e nós pedimos lá, conversamos, o pessoal da Câmara, eu sei, me parece que já está resolvido. Tem problemas ali no Itamaraty também, que já está sendo analisado, mas eu queria cobrar você aqui, Valentim, na semana que vem está vindo bater mais um papo, falar um pouco mais desses assuntos e outros assuntos, o que você pretende fazer de imediato na SAICIL, as ideias que não são poucas, que eu sei, nós conversamos em off, são muitas coisas boas que você quer implantar no sistema, porém, infelizmente o horário acabou, você falou que não ia dar para falar tanto e deu, então eu vou agradecer você novamente, Valentim, deixar aqui à disposição o programa, ponto de vista, para vir debater semanalmente, quinzenalmente, da necessidade, porque o pessoal de casa quer saber o que está acontecendo, quer saber o que está acontecendo no bairro dele, se vai ter melhorias, a questão de água, de vazamento de água, essa evasão que existe dessa porcentagem, como fazer para melhorar, mas eu queria agradecer realmente, Valentim, obrigado de estar aqui comigo, e voltaremos a bater um papo logo. Deixa um tchau especial pessoal, um abraço quem você queira dar. Eu quero agradecer a você pelo convite, agradecer aos seus telespectadores, aos seus internautas, pela paciência de nos aturar todo esse tempo aqui,
E me coloco à disposição. Eu acho que uma das coisas mais importantes do serviço público é a transparência. Com certeza. E a gente quer realmente que a população participe da vida da SAICIL. O primeiro slogan que nós adotamos quando entramos lá, em todos os carros da SAICIL existe um adesivo dizendo o seguinte: patrimônio público, uso exclusivo em serviço e disque denúncia tal. Então, quer dizer, aquilo é um patrimônio de todos, e todos são donos. E por serem donos, vocês têm o direito de opinar, de cobrar, de exigir, e a gente tem obrigação de fazer cada dia melhor. Às vezes tem coisas que não se dá para atender naquele momento, mas nós temos a obrigação de acolher o pedido e tentar transformá-lo em solução. Obrigado a todos. Valentim Ferreira, Luzão, obrigado a você de casa, obrigado aos telespectadores e até a próxima, se Deus quiser.